Bem-vindos ao meu canto de estudos, onde fazemos, divulgamos e ensinamos ciências humanas. Hoje falaremos sobre o que é política, para além do senso comum de que política é o estudo do poder. Pois bem, política vem de polis, relacionado a tudo que se refere à cidade, urbano, civil ou público. A palavra política é a junção de polis, que significa cidade-estado, e logos, racionalização do mundo. Há duas coisas principais que se estudam na política: o poder, que pode se manifestar pelo poder econômico, ideológico, político, entre outros, e o Estado. Qual é o limite do Estado, quais são as atribuições do Estado e sobre a legitimidade do uso da força pelo Estado. João Ubaldo Ribeiro define a política como estudo e prática da canalização de interesses com a finalidade de conseguir decisões. Karl Deutsch vai falar que a política é a tomada de decisão por meios públicos. Boblo vai falar que a política é como a ética do grupo. Ok? A política ela surge com a democracia ateniense, uma democracia participativa. Apesar de ser participativa, era excludente, porque só aqueles que eram considerados cidadãos, homens brancos, livres e nascidos em Atenas podiam participar da vida política. Temos uma relação entre política, poder e Estado. O poder ele é sempre exercido numa dualidade entre governantes e governados, soberanos e súditos, o Estado e cidadãos, autoridade e obediência. E temos no Estado, na discussão sobre o Estado, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é absoluto? O Estado é quem tem o monopólio do uso legítimo da força. Ele tem a legitimidade e a exclusividade. Mas, até que ponto é válida essa legitimidade e essa exclusividade? O Estado tem realmente legitimidade para o uso da força? Muitos autores vão discordar. Okay. A política é, em grande parte, uma busca pela diminuição dos conflitos e evitar o derramamento de sangue. Como vimos ali, anteriormente, João Baldo Ribeiro falou que a política é o estudo e a prática da canalização de interesses com a finalidade de conseguir decisões. Então, a arte da política é a arte de fazer decisões, tomada de decisões em âmbito público, ok? A política não é tão somente sobre o poder, sobre o exercício do poder, mas também sobre como se chega a consensos, como se faz leis, por exemplo, como se aprovam projetos dentro do parlamento. Então você precisa disso tudo. A política vai estar uma coisa chamada ação coletiva, ou, escolha coletiva ou escolha social. Ação também, mas escolha. Vão ter diversas teorias que vão explicar como grupos organizados, como grupos chegam a decisões, como eles escolhem coisas, ok? Então, nesse sentido, temos um antagonismo entre o público e o privado, entre os interesses públicos, os interesses gerais da população, do Estado e da nação, com os interesses privados de cada um daqueles que estão exercendo o poder político, ok? E por que a gente tem essa tentativa de mediação de conflitos? Porque na ausência do Estado e da política, há violência, a lei do mais forte. Como Hobbes fala. O Hobbes fala que o homem é lobo do homem, né? No estado de natureza é um salve-se quem puder. E
E vejamos, o Estado não é condição necessária para que você tenha política. Existe política fora do âmbito estatal também. Ok? Nesse quesito, há um estudo e há um questionamento, né, na política de como se constroem instituições que mediam conflitos entre indivíduos. Qual é a principal instituição que vai mediar esses conflitos? Atualmente é o judiciário. É o judiciário que vai determinar o que cada um vai ter que fazer em conflitos. Você adiciona justiça. Okay? Interessante falar que, em ciências humanas, as coisas não são possíveis de serem organizadas em laboratórios. Utilizamos, então, para fins teóricos, os tipos ideais. Os tipos ideais são uma categoria inventada ou teorizada por Max Weber. São simplificações da realidade. Não é um modelo, mas se aproxima. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque na política a gente tem isso. A gente tem muita utilização de tipos ideais. Por exemplo, os tipos de poder que eu falei anteriormente. O poder econômico, em que a vida do rico vale mais que a vida do pobre, principalmente no âmbito da justiça, onde ricos podem comprar justiça. Há o poder ideológico, o poder das ideias, em que ideias e falas de alguém afetam concretamente a vida de alguém. Com isso, a gente tem as ideologias políticas, ok? A gente também tem outros tipos, como o poder político, que é o poder de coagir, o poder de uso da força e de controle do uso da força. Em última instância, não há poder político sem uso da força. Se o seu poder ele está em xeque, né, ele está sendo deslegitimado, você usa você usa a força. Quanto mais deslegitimado é o seu poder, mais força você vai usar. Quanto mais revolta tiver, mais repressivo é o governo. Ok? O Estado organiza, em última instância, quem pode ou não usar a força. Então, ter poder político é ter poder de uso da força. Ok? Mas a gente pode pensar, só a violência é a solução? Até para o Estado, há limite para o uso da força. Ok? Então, de forma resumida, a política ela surge na Grécia, na polis grega, em Atenas, com a democracia participativa. Temos o estudo do poder, dos vários tipos de poder, no estudo da política, e o estudo da mediação de conflitos. Como podemos mediar conflitos e chegar a consensos? Okay? Como são formadas as escolhas? Como se toma decisões em âmbito público, coletivo? Ok? E aí a gente vai ver diversas coisas como leis de votações que dizem que a ordem em que são votadas coisas interfere. Ok? A ordem em que você coloca uma coisa depois da outra pode interferir no resultado final. Então, quem tem o poder de escolher, né, em que ordem serão votadas as leis no Congresso, ou seja, o presidente da Câmara, tem poder para decidir o que vai ser aprovado ou não, sabe? Isso é uma coisa interessantíssima, sabe? Existem diversas leis que falam sobre isso, falam sobre votação. Se vocês quiserem, eu trago isso depois para vocês, ok? Eu tenho aqui coisas sobre eleições que é bem interessante aqui para falar para vocês e tal. É isso, né? Então a gente tem a mediação de conflitos, escolha e poder, ok?
mais importante ainda, eu acho, do que o poder é a escolha de coisas de votação. Por quê? Não adianta nada você ter poder político, como o presidente, né, pode ter, se ele não consegue fazer valer as ideias que ele tem. Se ele não consegue aprovar as ideias que ele tem. Por quê? Num sistema como o nosso, em que há vários poderes, e o executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente, eles não aprovam lei. Isso fica a cargo do legislativo, beleza? Então, com isso, o legislativo tem que aprovar a lei. Então, você entender os mecanismos de aprovação de leis, e aqui, os mecanismos não são mecanismos burocráticos, não é como funciona, né, burocraticamente a Câmara, mas como a organização política ou social dentro da Câmara vai permitir que você consiga aprovar o que você quer. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer mais pra frente coisas sobre isso, ok? Sobre teoria da escolha racional, axioma de Arrow, teorema da impossibilidade de Arrow. E eu acho um tema de veras importante. Então, se vocês quiserem, eu trago aqui para vocês. Por hoje é só. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima.